Sejam todos muito bem-vindos ao canal Michael Gerardi. Se você não me conhece, obviamente meu nome é Michael, né? Por isso que é o canal Michael Gerardi. Hoje a gente vai aprender como que funcionam as estruturas de dados e para que elas servem. E a gente vai desvendar 3 estruturas de dados principais. Além disso, galera, a gente vai ao final desse vídeo, eu vou desbloquear um curso secreto de estrutura de dados para você fazer em Java. E, além disso, um curso completo de estrutura de dados para você continuar os seus estudos nesse assunto. Nesse vídeo, fica aqui que você vai aprender o que é uma estrutura de dados, o que são arrays, vetores, o que é uma fila, o que são pilhas e tudo isso implementado utilizando uma linguagem de programação. A gente não vai ficar só na teoria, a gente vai implementar isso tudo aqui nesse vídeo. Então fica aqui que você vai ver código aqui, exemplos práticos desse conceito. E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui, não perde tempo, se inscreve porque eu tô lançando vídeo quinzenalmente. E se inscreve aqui, deixa seu curtir para indicar pro YouTube que esse conteúdo é relevante, beleza? Então, a gente vai se basear, como sempre, em artigos já existentes e conteúdos já existentes, beleza? A gente vai utilizar aqui uma linguagem de programação chamada JavaScript. Você não vai precisar entender nada de JavaScript, fica tranquilo, você não precisa ser expert em JavaScript. Você vai poder executar isso do seu celular ou do seu navegador, tá? Então fica tranquilo e fica aqui no vídeo que a gente vai ver essas estruturas de dados, vai explicar como funciona e como que você vai poder executar isso no seu celular, no seu navegador, tá bom? Primeiro passo, vamos aqui para minha tela. Primeiro passo que a gente vai desvendar aqui, primeiramente a gente vai usar um artigo do Alura, tá? Para isso. Esse artigo é estrutura de dados introdução. Lembrando, pessoal, que todos os links vão estar aqui na descrição, tá? Então fica tranquilo que tudo que eu tô compartilhando aqui com vocês vai estar aqui na descrição, tá bom? Fica tranquilão, beleza? Pra gente, o seguinte, Michael, eu não consigo executar o código porque eu tô vendo do celular. Seus problemas acabaram. Porque o que acontece? Tem um aplicativo chamado Spack Code Editor. Esse aplicativo você pode executar código JavaScript dentro dele, tá? Inclusive, eu vou deixar o link desse aplicativo aqui na descrição. E tem um artigo explicando como você programar do zero até o Node React. Eu achei muito legal esse artigo. Trouxe aqui para você que dá desculpinha de que não pode programar porque não tem computador. Você pode programar do seu celular. Eu vou deixar esse artigo para você aqui na descrição também. E para a gente usar, antes da gente começar nosso conteúdo, a gente vai usar o próprio navegador. No caso aqui eu estou usando o Google Chrome. Então eu vou usar a ferramenta de desenvolvedor do Google Chrome, que é basicamente clicar aqui nos 3 pontinhos. Eu clico aqui em mais ferramentas, ferramenta do programador. E ele vai me abrir essa telinha aqui. Ela pode abrir fora da janela ou eu posso abrir ela dentro aqui, depende da configuração do seu navegador. Logicamente que aqui ela vai estar aberta um pouquinho menor, né? Mas eu maximizei para mostrar os códigos aqui para vocês. Então a gente vai usar o console, tá? O console do nosso navegador. Vamos então a nosso primeiro conteúdo. A gente vai usar o artigo do Alura e eu quero mostrar para vocês o que é e para que serve estruturas de dados. Mas antes de entender o que são estruturas de dados, a gente precisa entender o que são dados. Então aqui no artigo do Alura ele mostra para gente o que são dados, tá? Então é importante a gente saber que dados eles são blocos básicos da programação. Um dado ele representa como se fosse uma variável ou um valor que é armazenado na memória, tá? Um dado ele representa um conjunto de dados, no caso ele representa uma informação e essa informação gera conhecimento. Basta saber que dado, um menor elemento ali, digamos, da nossa estrutura de dados, e ele é identificado com alguns tipos. Você pode ter alguns tipos, depende da linguagem de programação, você vai ter alguns tipos diferentes de dados. Aqui no nosso caso a gente tem aqui alguns tipos, que é o tipo inteiro, que ele pode representar números inteiros.
positivos ou negativos. A gente tem valores float, que é ponto flutuante, ou seja, valores com vírgula, tá? Então isso daqui, quando você vê float, é valores com vírgula. Temos valores booleanos, que são valores true ou false, ou verdadeiro ou falso, tá? Para operadores lógicos. E aí a gente tem o do tipo texto. Basicamente é o que é mais usado, que é a sequência de caracteres mesmo, tá? Então são textos. Basta saber que os dados são compostos por um conjunto, são valores na memória que tem um determinado tipo, seja ele inteiro, float, booleano ou texto, que são os principais. Entendido o que é dado, a gente precisa entender o que é uma estrutura. E para isso eu trouxe o Google aqui, tá? Perguntei para o Google o que é estrutura. Então, estrutura é uma organização, disposição e ordem dos elementos essenciais que compõem um corpo concreto ou abstrato. Aquilo que dá sustentação a alguma coisa, armação, arcabouço. Tá? Então, a gente vai mais ou menos no primeiro aqui. Porque a estrutura, ela, no nosso caso de dados, é a organização e a disposição e a ordem dos elementos. Então, estrutura de dados nada mais é do que a organização dos nossos dados na memória do computador, seja ele no algoritmo, seja ele aonde você quer colocar esses dados. Então, é a organização dos nossos dados. E para isso a gente tem essas estruturas de dados que a gente vai falar, principais estruturas que a gente vai ver, que são listas, pilhas e a gente vai ver filas. Existem diversas outras e eu vou deixar cursos avançados aqui na descrição para você se aprofundar nesse tema, porque é um tema bem complexo. A ideia desse vídeo é ser um vídeo introdutório para que você consiga aprender todos esses conceitos. E já aproveitando para agradecer você por estar nesse vídeo, estar empenhado. E uma informação que eu tenho bem legal também é que você pode ter conteúdos gratuitos no Instagram. Eu gero conteúdos no Instagram para você se aprofundar em alguns temas. Posto também conteúdos de cursos, até uns memes para você dar uma risada. Então eu gostaria de convidá-lo a me seguir no Instagram, o link está aqui na descrição. Lá no Instagram eu posto conteúdos como, por exemplo, vai ter um podcast hoje. Eu tenho também oportunidades de emprego para iniciantes também, tá ali no Instagram. Tem também algumas lições de vida que eu trago, enfim, coisas bem interessantes. Sites de graça para você estudar programação. Enfim, cortes de podcast que eu trago convidados aqui também no Jornada Cast, que é um podcast que eu tenho. Então convido você a seguir no Instagram também, tem muito conteúdo interessante. Chegamos a 2.000 seguidores no Instagram, então muito obrigado a você que me segue no Instagram. E se você não me segue, vai aqui na descrição, tem o link para você seguir, @MaiconGerardi. Bora continuar então. A gente vai ver nossa primeira estrutura de dados, tá? Vale ressaltar aqui também que cada estrutura de dados tem um conjunto de métodos para realizar as operações, porque depende do jeito que você quer organizar os dados na sua estrutura. Ele tem alguns métodos ou operações, por exemplo, como inserir um elemento, excluir o elemento, buscar elementos, ordenar. Isso de acordo com a sua estrutura de dados, tá bom? E aí aqui existem algumas estruturas de dados tipos, né? Lineares, não lineares, homogêneas, ou seja, todos os dados têm que ser do mesmo tipo, ou heterogêneas, que podem ter dados de vários tipos, estáticas, tem tamanho e capacidade fixa. Para você se aprofundar mais, lembra que o link está aqui na descrição para você se aprofundar mais nesse tema, tá bom? Então, primeiro, a estrutura de dados que a gente vai ver aqui é a nossa array ou nosso arranjo ou matriz, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui essa estrutura de dados para você ficar mais inteirado. Um array é como se fosse uma lista de valores, tá? E ele pode ser classificado em array ou vetor. Para a gente treinar aqui, a gente vai pensar que é uma lista de valores, tá? E essa lista é composta de índices, onde cada índice armazena um valor.
Aqui no exemplo eu estou armazenando vários valores literais, que são textos, e cada valor literal está armazenando uma letra. Poderia ser mais de uma letra, poderia colocar vários nomes aqui, por exemplo. Cada índice contém um valor. Por exemplo, no índice 0 tem o A, no índice 1 tem o B, no índice 2 tem o W, no índice 3 tem o U e assim por diante. Ela tem, quando é uma lista, ela tem valor infinito. E vale lembrar que o valor infinito, e esse infinito é de acordo com a memória do seu computador. Esse valor 0 está com um A aqui, mas poderia ser A, B, C, D, poderia ser o meu nome, Maicon, poderia ser o seu nome, poderia ser o que quiser. Poderia ser, no caso de uma homogênea, os dados vão ser do mesmo tipo, e heterogênea, os dados podem ser de vários tipos. No JavaScript, os dados podem ser de vários tipos, eu posso ter uma array heterogênea, tá bom? Já em outras linguagens, como Java, geralmente são homogêneas, os dados do mesmo tipo, beleza? Uma curiosidade também que eu quero mostrar para vocês é que a gente geralmente trabalha com arrays de uma dimensão, tá? Mas podem existir arrays de duas dimensões, que são chamadas matrizes, ou arrays tridimensionais, que são também matrizes 3D, que a gente chama, ou enfim. Mas geralmente a gente usa essas duas, e o mais comum, essa é a nossa array de uma dimensão, ou nossa lista. E aí o que acontece? Um array de duas dimensões nada mais é do que um array dentro de um outro array. E um array de 3 dimensões significa que tem um array dentro de um array dentro de um array. Mas a gente não vai entrar no detalhe disso aqui. Não se preocupe, isso daqui é muito complexo, não vamos entrar nisso. No começo é mais usado o array de uma dimensão, que a gente vai ver agora. E você pode usar o seu celular também, naquele aplicativo que eu mostrei, ou você pode vir aqui, mais ferramentas do programador. Eu vou deixar ela aberta aqui pra gente ir brincando. E aí o que acontece? Para eu criar uma lista, eu posso declarar uma const ou um let, tá? Const let a gente não vai entrar no detalhe, mas const let é declaração de uma variável, tá? Eu vou criar aqui minha lista, vou chamar ela de lista de pessoas, é igual a abre chaves, fecha chaves. Isso daqui eu declarei um array, tá? E aí eu posso imprimir esse array. Eu posso usar um console.log e o meu lista de pessoas. Isso daqui eu consigo imprimir este array. No meu caso é um array vazio, né? Ele imprimiu esse array vazio. Agora, como que eu faço para colocar valores dentro dessa minha lista? Eu vou adicionar um valor aqui dentro. Lista de pessoas, ponto. O método ou função é push. Essa função coloca valores dentro dessa lista. Então, eu vou colocar aqui Maicon, beleza? E eu vou colocar Matheus também. Vou colocar aqui também Lucas. E assim por diante. Agora, quando eu posso apertar a setinha para cima, ele vai dar os métodos, as coisas que eu já usei. Eu vou imprimir agora essa lista para a gente ver. Ela tem 3 elementos, Maicon, Matheus e Lucas, nessa lista. E eu posso agora imprimir. A gente consegue acessar os valores dessa lista através do índice dela. Lembrando que começa sempre por 0, ou seja, Maicon está na posição 0, Matheus na posição 1 e Lucas na posição 2. Se eu quiser imprimir o valor, por exemplo, eu quero imprimir o Lucas. Qual o valor que eu coloco aqui? Deixa no comentário aqui se você sabe qual que é o valor que eu tenho que colocar. Quem disse 2 tá certo. Por quê? Porque começa por 0. Então, no JavaScript, né? Em outras linguagens, depende da linguagem, começa por 1 e essa linguagem, no caso JavaScript, começa por 0. Então, no caso aqui, Maicon, Matheus e Lucas, se eu quiser o Lucas, eu tenho que buscar entre colchetes o valor 2. E aí eu busco somente o Lucas, beleza? Para remover um elemento dessa lista, eu preciso usar, por exemplo, o método splice, tá? É um método que a gente usa, uma função que a gente remove. Ponto splice. E aí eu posso remover, por exemplo, eu quero remover o Matheus. O Matheus está na posição 1, tá?
E aí eu preciso dizer a quantidade de elementos que eu quero excluir. No meu caso, eu vou excluir um elemento. Então, splice, eu removi e ele retorna para mim o elemento que foi removido. No caso, Matheus, se eu for listar novamente, agora vai ter somente o Maicon e o Lucas. Beleza, pessoal? Então essa é a nossa lista. Antes de a gente mostrar a próxima estrutura, vamos dar exemplos de uso. A gente pode usar em praticamente qualquer situação onde a gente queira dados do mesmo tipo. Por exemplo, uma lista de compras, uma lista de nomes, uma lista de dados no Excel. Então eu posso usar para tudo, praticamente tudo, essa estrutura de dados, beleza? Vamos falar da nossa pilha. Então, existe uma estrutura de dados específica quando a gente quer trabalhar com essa estrutura de pilha e para empilhar e desempilhar dados, tá? Então, antes de mais nada, eu queria falar do uso dessa pilha, como por exemplo no mecanismo de voltar e avançar das páginas do navegador. Por exemplo, aqui eu quero ir para o Google e digitar, sei lá, W3 Schools, tá? E aí eu navego aqui. Percebe que, por exemplo, eu estou empilhando chamadas. Eu abri o Google, eu pesquisei W3 Schools e entrei no site. Agora, se eu clicar em voltar, ele voltou para a minha pesquisa do Google, ou seja, ele removeu, ele desempilhou. E essa é a estrutura que a gente vai aprender agora, essa parte de empilhar e desempilhar. E também uma coisa que é pilha e desempilha é o Ctrl Z do teclado, desfazer do teclado. Por exemplo, W3 Schools, HTML, CSS. Se eu der um Ctrl Z, percebe que ele vai desfazendo todas as escritas que eu estou fazendo. Ó, eu estou dando o Ctrl Z e ele está desfazendo o que eu estou escrevendo. Então ele empilhou as escritas e depois desempilhou. Então isso daí também é um conceito de pilha, tá, pessoal? Então pilha nada mais é do que eu empilhar dados, tá? Por exemplo aqui, entrei no Google, digitei W3 School, pesquisei. Voltei no W3 School, eu fui no site, pesquisei outra coisa, fui fazendo. E aí depois eu fui clicando em voltar, saí do W3 School, voltei para a pesquisa do Google, voltei para o Google, voltei para a página inicial do navegador e assim sucessivamente. Mesmo exemplo do Ctrl C, Ctrl V. Então isso daqui é empilhar e desempilhar dados, tá? Maicon, como que eu faço agora que eu entendi como que funciona isso, como que eu faço para implementar essa estrutura de dados no nosso navegador, no nosso JavaScript? Então, como que eu faço para usar essa estrutura de dados? Vamos voltar no nosso navegador, vamos limpar aqui e vamos criar novamente uma estrutura que eu vou chamar de pilha, vou chamar de pilha, tá? E eu vou declarar ela mesma coisa aqui como um vetor, tá? Mesma coisa da lista, porém a gente vai usar ela de uma forma diferente, tá? Então, a minha pilha eu vou colocar aqui, para adicionar valores, mesmo método que a gente usa é o push. Vou adicionar aqui página do Google. Eu vou simular que eu estou navegando. Página do Google, tá? Estou navegando na internet. Página do Google. Beleza. Aí agora eu vou para a pesquisa do Google. Pesquisei. Vou botar aqui futebol, tá? Pesquisei futebol. Entrei no site do G1. Tá? Fiz isso daqui. Vamos listar agora. Para listar é a mesma coisa de antes. Console.log e vamos listar a minha pilha para eu ver o que tem. Ó, página de Google, pesquisei futebol, entrei no site do G1. Como que eu faço para ir voltando? Para ir voltando eu utilizo o método pop, tá? O método pop, que é, por exemplo, vou armazenar isso daqui numa variável, num const última página, é igual a minha pilha.pop. Ela vai desempilhar esse valor. Se eu imprimir agora console.log, o meu última página, ele vai mostrar para mim que eu entrei no site do G1. E agora se eu for ver a minha pilha,
Olha só o que aconteceu. Ele retirou lá o site do G1 agora. Entrei no site do G1, ele retirou. E eu, agora, se eu for fazer de novo o POP, ele vai mostrar para mim agora a página do Google. Por quê? Porque ele desempilhou sempre, ele vai retirando do último. Então, na minha estrutura de dados, ele sempre vai retirando o último elemento com o método POP. Então, eu empilhei vários valores e vou desempilhando, retirando os valores com o método POP dessa minha pilha. Então, é dessa forma que eu empilho e desempilho valores da minha pilha. Por fim, galera, vamos falar da nossa estrutura de dados de fila. Essa estrutura de dados de fila, ela é muito usada para representar justamente o que a gente já está acostumado. Por exemplo, uma fila de espera no banco, fila para comprar ingresso. O primeiro elemento que entra na fila é o primeiro elemento que vai ser processado nesse algoritmo que for usar essa estrutura. E falando de filas e falando de pessoas, várias pessoas, eu tenho aqui um grupo do Discord, galera, que a galera tá muito engajada nesse grupo. É um grupo Jornada Tech, tá, pessoal? Esse grupo, essa comunidade já tá com quase 200 pessoas, tá? 250 pessoas aqui, né? E eu posto vaga de emprego dentro dessa comunidade. Postamos também cursos de graça e a galera pode fazer network e se conhecer, galera, trocar ideia. Inclusive esse curso aqui do programação do celular eu coloquei aqui. Então geralmente eu posto conteúdo lá antes de chegar em qualquer outra rede, tá? É a nossa comunidade. Além disso, galera, a gente tem a comunidade aqui no WhatsApp, que é o Jornada Tech, tá? Já tá com 280 membros. Essa comunidade também ela é muito interessante, a galera que inclusive agora tá trocando ideia, a galera passou aqui no Santander Bootcamp. Então você que quer, está interessado em conectar com pessoas e crescer na área de tecnologia, essa é a oportunidade. Então clica aqui no link da bio, aqui embaixo tem o grupo do Discord, o grupo do WhatsApp, participa e se interage com a galera. Lá a gente posta a oportunidade e cara, tenho certeza que você vai gostar desse grupo e mano, é de graça, então aproveita, conecta com as pessoas que eu tenho certeza que isso vai te ajudar na sua jornada. Então voltando na nossa estrutura de dados do tipo fila, a gente vai então implementar isso daqui no JavaScript. Como é que eu faço então para implementar essa estrutura de dados do tipo fila aqui? Ela inclusive é bem simples de ser implementada, tá? Eu vou imprimir aqui vou criar uma estrutura aqui chamada fila, tá? Ela é a mesma coisa de o array e a mesma coisa que implementa o array e a pilha. Dessa forma eu declarei uma fila e eu utilizo o mesmo método para adicionar elementos. Por exemplo, aqui eu vou adicionar primeiro Rodolfo, depois eu vou adicionar aqui push, eu vou adicionar o Pedro, depois fila.add.push, confundo que o Java é add. Push, vou adicionar agora o Caio, tá? Então a gente tem uma fila de pessoas. Vou imprimir essa fila pra gente ver. Console.log fila, tá? Então a gente tem o Rodolfo, o Pedro e o Caio nessa fila, organizadinho ali, o Rodolfo, Pedro, Caio e tal. E aí, o que acontece? Agora, para eu retirar ele da fila, o primeiro elemento, eu posso declarar aqui, ó, primeiro, uma variável, fila ponto, aí a gente usa o método shift. Esse método shift remove o primeiro elemento da fila. Então, se eu imprimir aqui o console, se eu imprimir console.log, lista de pessoas não, primeiro, aí vai imprimir o Rodolfo. Interessante, olha só, que interessante, ó. A nossa fila agora vai estar com o Pedro e o Caio.
ou seja, ele removeu o primeiro elemento que era o Rodolfo. O primeiro elemento da nossa fila era o Rodolfo, certo? Então, que nem aqui, era o Rodolfo que estava aqui. Quando eu executei o método shift, ele tirou o Rodolfo, atendeu aquela pessoa e os outros dois ficaram na sequência, que era o Pedro e o Caio. Então, os dois ficaram ali na sequência dessa minha fila e assim sucessivamente. Conforme eu for executando o método shift, ele vai retirando sempre o primeiro dessa lista, dessa fila. Tá, pessoal? Então essas eram as nossas principais estruturas de dados. Agora vamos ver assuntos interessantes como outras estruturas de dados que eu vou passar brevemente para você, tá? Entender um pouquinho mais. Lembrando que daqui a pouquinho já eu vou mostrar cursos exclusivos para você conseguir aprofundar tudo isso que você aprendeu. Tudo isso que você aprendeu nesse vídeo, você vai poder aprofundar nesses cursos e além de um curso secreto, então fica mais um pouquinho que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu vou mostrar para vocês agora, basicamente, algumas outras estruturas de dados, tá? Que são conjuntos, algumas árvores, grafos e também dicionários e hash maps, tá? Lembrando que eu não vou conseguir me aprofundar em tudo, porque são muito densos esses conteúdos. Se você quiser conteúdos específicos, comenta aqui embaixo sobre esses conteúdos que eu posso fazer vídeos sobre isso, tá? Mas nesse primeiro momento a ideia é introduzi-lo a esse tema para que você saia do zero e comece a aprender um pouquinho mais sobre essas estruturas, tá bom? Então, existem outras estruturas, tá? Como, por exemplo, a estrutura de conjunto, tá bom? Existem outras aqui, depois eu vou deixar esse link aqui para vocês, existem filas circulares também, outras coisas, mas eu quero mostrar para vocês aqui o conjunto. O conjunto nada mais é do que um valor que não se repete dentro dessa listagem. Por exemplo, eu tenho uma lista e quando eu crio esse conjunto, que é um new set na JavaScript, ele cria um set com valores que não se repetem, ou seja, o conjunto é uma estrutura de dados que não repete valores, tá? Esse link eu vou deixar aqui para você. Existe o hash map também, que é o dicionário de dados, onde eu tenho uma chave e tenho valor, tá? Então isso daí é muito utilizado também no JavaScript, em todas as linguagens de programação, onde você precisa organizar em chaves e valores, tá? Isso é muito legal também, tá? Existem estruturas de dados do tipo árvore, onde são organizados hierarquicamente os seus valores, tá? Então, inclusive existem algoritmos que rodam a partir dessa estrutura de dados, é bem interessante, tá? Essa estrutura. E aí você pode se aprofundar também nessa estrutura, tá? Existe também alguns outros. Existe estrutura de dados do tipo grafo, onde existem nós, que são nodes, e também arestas, que são ligações entre os nodes, tá? Pode ser de um para N. E essa estrutura é muito utilizada também, por exemplo, quando a gente se fala de redes sociais, né? A gente tem várias pessoas conectadas umas com as outras, além de aplicações matemáticas, aplicações na computação. Essa estrutura de dados é uma disciplina inteira da graduação de Ciência da Computação. Então é bem interessante, bem importante também essa estrutura de dados, beleza? Outra coisa, galera, que eu gostaria de falar para vocês, que eu tenho o LinkedIn, tá, pessoal? Esse LinkedIn eu posto oportunidade para você que está buscando a sua primeira oportunidade na área de tecnologia, para você que está começando a sua jornada e quer saber quais são as oportunidades que existem. Eu posto oportunidades todos os dias úteis, de segunda a sexta praticamente todo dia no final do dia. Então, por exemplo, ontem eu postei aí mais de 10 oportunidades, eu acho que umas 20 oportunidades aqui, tanto de estágio quanto de júnior, tá? Até qualidade e suporte, eu posto algumas coisas aqui também, além de outros grupos para você participar. Então, vou deixar o link do LinkedIn aqui na descrição também para você me seguir lá no LinkedIn e conferir essas oportunidades, beleza? Inclusive, tem um post aqui que eu fiz no meu site jornadati.com.br, onde eu destaco 4 programas de formação para você que está começando. Então, eu quero começar agora, nada melhor do que começar por programas de estágio. Tem o programa de estágio do Itaú, tem do Grupo Panvel, tem também aqui o compilado da semana, tem também da Mondelez
E por fim aqui também temos o Cielo, tá? Então é bem interessante esse site também, depois eu posso deixar, vou deixar aqui para vocês aqui na descrição. E agora, como prometido, vamos ver os cursos que eu selecionei para você continuar os seus estudos na área de tecnologia. O primeiro curso é o curso da Loiane Grauner, tá? Ela é muito incrível, essa pessoa, a Loiane. Tive a oportunidade de ver a palestra dela. Então ela tem um curso aqui sobre estrutura de dados utilizando a linguagem Java. Cara, tem muita aula aqui de estrutura de dados, então assim, é um material muito completo e você vai poder se aprofundar nesse tema e aprender os conceitos a fundo nesse tema, tá? É o melhor curso gratuito de estrutura de dados, sem dúvida. Então você pode fazer esse treinamento, esse curso. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. E para você também que quer acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho, eu deixei aqui também de graça. É uma partezinha de um treinamento que eu dei, uma mentoria que eu dou, que vai abrir inscrição mais pra frente. Me acompanha aqui nas redes sociais que você vai saber, mas eu vou deixar de graça para você aqui um trechinho desse conteúdo, tá? Que é o conteúdo referente a esse assunto de estrutura de dados, que é collections em Java. São as principais estruturas que a gente viu aqui, um pouquinho mais a gente vai ver mais sobre conjuntos, hash maps, tá? Então eu deixei aqui uma playlist aula secreta de collections aqui na descrição para você se aprofundar nesse assunto, tá, pessoal? Se você gostou desse conteúdo, dá o seu joinha e se inscreve aqui no canal. Por gentileza, ativa as notificações. Gostou do conteúdo? Se você chegou até aqui, comenta a palavra curso secreto para eu saber se você assistiu esse vídeo até o final, beleza? Segredo nosso, hein? E outra coisa, me comenta aqui embaixo o que você achou, galera. O pessoal vem no canal, assiste conteúdo e não comenta. Comenta aqui embaixo o que você achou desse conteúdo, o que você quer ver aqui no canal. A sua opinião é mais importante pra mim do que qualquer outra coisa. Então, por favor, comenta aqui embaixo o que você achou, se você gostou. E, mais uma vez, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Eu vou deixar aqui 3 vídeos pra você assistir. Um vídeo referente ao Git e o GitHub, onde eu expliquei a fundo como que funcionam os principais comandos. Um guia completo para você que está começando agora e quer colocar os seus projetos lá. O segundo vídeo é sobre fluxogramas, como que você faz fluxogramas e tira a lógica da sua cabeça e coloca ele no fluxograma. Ferramentas, dicas de curso muito legais lá. Vou deixar aqui o podcast do Pedro Belmino para você conhecer esse cara e tirar insights também da nossa conversa. Beleza, galera? Não se esqueça de se inscrever, curte e até o próximo vídeo, Dev. Muito obrigado, tamo junto, valeu!